Paz, graça e bem, irmãos. Amém? Glória a Deus pela vida daqueles que aqui estão. Eu acredito que essa série que nós estamos aprendendo, o conteúdo que estamos aprendendo nessa série, quando ele é juntado com aquilo que temos cantado todos os domingos, vai proporcionar para a nossa igreja um grande crescimento, uma grande maturidade espiritual, um crescimento, um zelo missional, um senso de necessidade na nossa pregação, que eu tenho certeza que Deus vai usar grandemente para usar a nossa igreja para transformar a cidade e ter um impacto na cidade. Nós estamos na segunda mensagem da série Fé Pública e hoje nós iremos falar sobre a fé pública como uma resposta ao desespero humano. A fé pública como uma resposta ao desespero humano. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a fé em Jesus é a única resposta adequada para quando todas as outras respostas colapsarem. A fé em Jesus é uma resposta ao desespero humano e precisamos estar prontos para dar essa resposta. As pessoas da nossa cidade, neste exato momento, estão sistematicamente correndo atrás de alguma resposta que possa resolver o anseio das almas delas. Mas as respostas que elas estão procurando vão colapsar, vão mentir para elas, porque é isso que ídolos fazem, ídolos mentem. E quando essas respostas falharem, nós precisamos oferecer Jesus para essas pessoas como uma resposta válida, e não só com uma resposta válida, mas com a única resposta válida. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite, digam amém. Quantos estão sedentos pela palavra de Deus, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, e aqui eu quero que você abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2. E nós iremos ler do verso 9 até o verso 26, até o final do capítulo. Vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor: Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Eu nunca me neguei prazer algum. No árduo trabalho, encontrei grande prazer e recompensa dos meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Nada havia que valesse a pena debaixo do sol. Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez. Pois quem pode fazê-lo melhor que eu, o rei? Que está falando aqui é Salomão. Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. O mesmo destino. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale a minha sabedoria? Nada disso faz sentido. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo, ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. 3 termos que nós vamos ver continuamente nessa narrativa: debaixo do sol, correr atrás do vento e nada faz sentido. Sempre você vai ouvir essas 3 expressões nesse texto, e não só nesse texto, como em todo o livro de Eclesiastes. Nada faz sentido, debaixo do sol e correr atrás do vento. Versículo 19: E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo o que conseguir debaixo do sol. Perdão, eu pulei os versículos aí, né? Vamos voltar então. Versículo 18:
passei a odiar todo o meu trabalho debaixo do sol, pois deixarei para meus sucessores tudo o que me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo o que consegui debaixo do sol, com minha habilidade e meu esforço. Isso não faz o menor sentido. Assim, cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou. Você acha que não tem um bilionário aqui no Brasil que não pensa exatamente dessa forma? Olha o tanto de dinheiro que eu guardei e eu vou ter que deixar para esse vagabundo que é meu filho, né? Que coisa. É uma grande tragédia. Isso não faz sentido, é uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Por isso, concluí que a coisa melhor a se fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Amigos, Eclesiastes, não só por aqueles que são entusiastas da Bíblia e que creem na Bíblia, mas inclusive para as pessoas que não necessariamente têm fé, é o livro mais real do mundo. Pois quem escreve Eclesiastes é um homem desiludido com a vida. E aí você pode perguntar da seguinte maneira: será que realmente a Bíblia está dizendo que a vida não tem sentido? Então aqui eu vou te dar uma chave para interpretar o livro de Eclesiastes. É claro que a Bíblia não está dizendo que a vida não tem sentido. Isso seria uma contradição da mega narrativa bíblica, da macronarrativa bíblica. A Bíblia não está dizendo que a vida não tem sentido. Mas o que o autor de Eclesiastes quer dizer é que todos nós somos iguais e todos nós, em algum momento da nossa existência, fazemos as mesmas perguntas e chegamos às mesmas conclusões que esse camarada aqui no capítulo 2. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos a pergunta: será que o meu trabalho tem sentido? Será que a minha vida faz sentido? Para que raios eu existo? Ou por que Deus me criou? O capítulo 1 de Eclesiastes mostra quem é o seu autor. O nome hebraico para o autor de Eclesiastes é um nome que não acha um correspondente fácil na língua portuguesa. E eu não vou dizer o nome em hebraico porque é um nome complicado, mas você pode identificar, inclusive algumas traduções trazem esse nome do autor de Eclesiastes como o professor. Não é de La Casa de Papel, tá, meus irmãos? Pelo amor de Deus. É o professor. No capítulo 1, o autor de Eclesiastes ele é descrito como o professor. O que um professor faz quando ele está dando uma aula? Se ele é um bom professor, ele ilustra o seu ponto de vista para exemplificar da melhor maneira a ideia que ele quer passar para os seus alunos. Então ele vai apontar para o quadro e ele vai dizer assim, olha, ou então para o slide, e ele vai dizer assim, olha, imagina que isso aqui é isso aqui. Ou imagina que você está em tal lugar. E ele vai criando ilustrações para que a sua ideia fique mais fácil de passar para os seus alunos. E é exatamente isso que Salomão está fazendo aqui. Esse é o segredo, inclusive, para você entender o livro de Eclesiastes. Os teólogos chamam isso de chave hermenêutica. A chave hermenêutica, a chave de interpretação, melhor dizendo, para você entender Eclesiastes, é justamente que você deve encarar o mundo na ótica das pessoas que estão lá fora. A fé que nós queremos apresentar para o mundo, em outras palavras, a fé em Jesus,
é a única resposta adequada para quando todas as outras respostas colapsarem. A fé em Jesus é uma resposta ao desespero humano, e nós precisamos estar prontos para dar essa resposta quando todas as outras respostas falharem. É por isso que nós temos uma fé que ela não é privada. É por isso que a nossa fé deve ser a melhor resposta na conversa. Porque, de fato, as soluções que o Evangelho apresenta são soluções melhores. São soluções melhores. Agora, como é que a gente deve encarar a vida? Como é que a gente deve olhar e a gente se colocar no lugar da pessoa que está lá fora? Em outras palavras, o que é uma vida debaixo do sol? Como o autor de Eclesiastes o tempo todo fala aqui no capítulo 2 e nos demais capítulos. Em outras palavras, viver uma vida debaixo do sol é viver uma vida sem Deus. 30 vezes essa expressão é usada no livro de Eclesiastes. Debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol. Essa expressão é usada 30 vezes no livro. E veja bem, Salomão não está dizendo que a vida é sem sentido. Salomão está dizendo que a vida debaixo do sol é sem sentido. A vida debaixo do sol é sem sentido, e não a vida como um todo. Salomão está falando da vida de alguém que vive como se Deus não existisse. Salomão está falando da vida de alguém em que Deus não está presente. Salomão está falando, quando ele fala de uma vida debaixo do sol, ele está falando de uma pessoa cuja vida não há esperança e não há a presença de Deus. Onde tudo o que importa é o hoje e o amanhã, como diz o maranhense, que se lasque. Em outras palavras, o que Salomão está narrando aqui, como professor, é o seguinte: se esse é o jogo, então feito. Vou olhar para a vida como se Deus não existisse e vamos ver se no final a vida terá sentido. Vou repetir. O que Salomão está fazendo aqui é o seguinte: se esse é o jogo, então feito. Vou olhar para a vida como se Deus não existisse e vamos ver se a vida no final terá sentido. É isso que ele está fazendo, e é isso que nós devemos considerar quando nós estamos interpretando o livro de Eclesiastes. Então, o professor, que é o Salomão, ele olha para a vida como se não existisse Deus de 3 formas: prazer, estudos e trabalho. Prazer, estudos e trabalho. Todas as pessoas que você conhece na sua vida, sejam da sua família, sejam do seu círculo íntimo de amizades, ou sejam das pessoas que você simplesmente conviveu alguma vez de forma casual, todas as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão encaixadas em uma dessas 3 categorias. Ou elas estão vivendo como se Deus não existisse, buscando pelo prazer, ou elas estão vivendo como se Deus não existisse, buscando pelos estudos, ou elas estão vivendo como se Deus não existisse, trabalhando feito loucos. Então vamos para o primeiro caminho. Vamos olhar para a vida como se Deus não existisse, buscando o caminho do prazer. O caminho do prazer. E antes de eu ler o trecho, deixa eu fazer uma pergunta capciosa para vocês aqui. Quantos de vocês conhecem alguém que de 3 dias para cá estavam ou estão em algum bloco de carnaval aqui de São Luís, achando que estão abafando, porque estão agindo como se fossem animais, bestializados? Existe alguma coisa mais ridícula do que um homem de 40 anos, todo sujo de maisena? Sabe por quê? É o que eu sempre digo aqui nesse púlpito: o pecado deixa a gente... Deixa o quê? Burro. O pecado deixa a gente burro. O cara está desde quinta-feira, em algum bloco de carnaval de São Luís, todo sujo de maisena, trocando fluidos corporais, achando que está abafando, porque está agindo como um ser bestializado. Esse é o caminho do prazer. Do verso 1 até o verso 10,
o professor tenta ver a vida por uma ótica de alguém que busca a satisfação nos prazeres. Então, do verso 1 até o verso 10, você pode ler em casa depois, ele vai dizer que ele tem um harém, ou seja, ele tem todas as mulheres que ele pode imaginar, ele tem sexo, ele tem comida, porque ele não se furtou para comer dos melhores manjares da vida. Então ele vai pelo caminho dos sentimentos, ele vai pelo caminho do prazer. Ele tem as melhores casas, ele tem servos para supri-lo na hora em que ele bem entender. Ele tem tudo o que pode apelar aos sentidos. Ele tem tudo o que pode apelar para o prazer. Como eu falei, um harém, comida, casas e servos. No entanto, no verso 10, ele resume como ele se sente depois de buscar ou viver a vida como se Deus existisse, buscando o caminho do prazer. E qual é a conclusão que ele chega? Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer e a recompensa dos meus esforços. Aí você pode pensar da seguinte forma, quando você lê até aqui: isso é uma coisa maravilhosa. Ele então encontrou o significado da sua vida. Mas então segue-se o versículo 11, onde ele diz: mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Em outras palavras, o caminho do prazer simplesmente não vale a pena. Inclusive, as pessoas que se entregam mais à promiscuidade, segundo dados científicos, elas são mais propensas à depressão, e aquelas que são completamente entregues à promiscuidade são 37% mais propensas ao suicídio. Então você que é um promíscuo, tome cuidado, porque você pode se tornar uma estatística. Inclusive, meus irmãos, a expressão correr atrás do vento é uma expressão perfeita para designar aquele que busca o caminho do prazer. O caminho sensual. Sensual no sentido dos sentidos, de sentir. Se você tenta sentir o vento, você consegue sentir? Sim ou não? Você consegue sentir o vento se ele soprar aqui? Consegue ou não? Sim. Mas se você tentar pegar o vento, você tem o quê? Você consegue sentir o vento, mas se você tentar pegar o vento, o que é que você tem? A resposta é absolutamente nada. O caminho do prazer é exatamente assim. Viver pelo prazer é exatamente assim. Você sente as coisas, mas se você se apega àquilo, você não tem absolutamente nada. E como já dito no início, as pessoas vão tentar vários caminhos, e entre esses caminhos elas vão tentar o caminho do prazer. Mas a fé em Jesus é a única resposta adequada para quando todas essas outras respostas colapsarem. A fé em Jesus é uma resposta ao desespero humano. E nós precisamos, como igreja, como cristãos, estar prontos para dar essa resposta. Quando o caminho do sexo, quando o caminho dos sentidos, quando o caminho dos prazeres colapsar, nós precisamos chegar para essa pessoa e dizer que esse ídolo no qual ela colocou a confiança dela, seja o sexo, seja os relacionamentos, seja o caminho dos sentidos, esse ídolo mentiu para ela. Mas ela pode colocar a confiança dela em Jesus, porque Jesus jamais mentirá para ela. Nós precisamos estar prontos para dar essa resposta. Mas então, além disso, o professor, ele não somente olha para a vida como se não existisse Deus pelo caminho do prazer. Quando o caminho do prazer falha, o professor agora vai olhar para a vida como se Deus não existisse pelo caminho da sabedoria, pelo caminho dos estudos. Versículo 12 diz assim: então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez. Pois quem pode fazê-lo melhor que eu, o rei? Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Se você ler até aqui, você pode pensar, mas que coisa maravilhosa. Ele está tendo uma iluminação filosófica e intelectual.
Ele está então encontrando o sentido da sua vida nos estudos. A filosofia, gente, por definição, é quando você tenta usar a razão humana para descobrir o significado da vida sem recorrer à religião. Esse é o objetivo da filosofia. A filosofia clássica, a filosofia grega. O objetivo da filosofia clássica é achar razão para a vida humana sem recorrer à religião. Então, os filósofos, no sentido clássico, eles vão fazer algumas perguntas, como: qual é a forma mais sábia que eu posso viver a minha vida? Qual é a forma mais sábia que eu posso viver a minha vida que se adequa à realidade? Se eu encontrar essa resposta, então eu vou encontrar o sentido da minha vida. Se eu ler os grandes autores da história da humanidade, se eu ler Homero, se eu ler Aristóteles, se eu ler Platão, se eu ler os grandes filósofos que influenciaram as grandes revoluções iluministas da história da humanidade, então, se eu buscar o meu PhD, se eu buscar o meu mestrado, se eu buscar a minha pós, o meu MBA, então eu encontrarei as respostas para a minha alma que tanto anseia por respostas. Então o professor começou a viver pela sabedoria. E ele começa a buscar o saber. Mas então o que acontece? Versículo 14. Apesar disso, vê que o sábio e o tolo têm exatamente o mesmo destino. O sábio e o tolo têm exatamente o mesmo destino. Então eu disse a mim mesmo: uma vez que eu terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido, pois nem o sábio e nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Em outras palavras, aquele que busca ser virtuoso debaixo do sol será esquecido da mesma forma que o criminoso. Aquele que busca ser virtuoso debaixo do sol, ele tem o mesmo valor debaixo do sol que o criminoso. Aquele que busca fazer caridade e doar os seus bens para os pobres debaixo do sol, ele tem o mesmo valor daquele que rouba e tira o fruto do trabalho dos outros. Ou aqui ninguém deu risada no velório. Quantos de vocês já riram no velório? Com um parente seu. Qual é o valor que tem aquele morto que está ali no caixão? Se você não consegue nem esperar o velório acabar para você dar uma risada, né? Quantos aqui já deram uma risada no velório? Dois dias depois, ninguém mais fala daquela pessoa. Ela poderia ser a melhor pessoa do mundo, mas uma semana depois, ninguém lembra mais dela. Ninguém lembra mais dela. Se quando você morre, diria Jean-Paul Sartre, um dos maiores filósofos ateístas dos últimos 200 anos, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, que também era um outro grande filósofo ateísta, eles diziam da seguinte maneira: se quando você morre você apodrece, e se quando você é enterrado você é esquecido, não importa como você vive. Vou repetir, se quando você morre você apodrece, o Sartre dizia isso, e se quando você é enterrado você é esquecido, não importa como você vive. Não somente não importa como você vive, você não importa. A sua vida não faz o menor sentido. Você não tem sentido. E se você está vivo, seria melhor que você estivesse morto, porque no fim das contas, não faz nenhuma diferença. Debaixo do sol. Debaixo do sol. Ainda mais pelo fato de que, daqui a 10 anos, provavelmente alguns de nós já teremos morrido. Daqui a 50 anos, a grande maioria de nós estará morta. E daqui a 100 anos, todos vocês estarão mortos. 100% de vocês.
Já parou para pensar nisso? Que coisa maravilhosa, né? Para começar a sua semana. Todos nós estaremos mortos debaixo do sol. Mas como já dito no início, as pessoas vão tentar vários caminhos, inclusive o caminho da sabedoria. Albert Camus tentou, Jean-Paul Sartre tentou, Simone de Beauvoir, a fundadora do feminismo, tentou, Freud tentou, todos eles tentaram. Mas a fé em Jesus é a única resposta adequada para quando todas as outras respostas colapsarem. As pessoas vão tentar buscar o sentido da vida nos estudos, mas elas vão falhar também. Vocês já viram o Leandro Carnal dando um conselho? Coisa ridícula. Aí ele vai com aquele ar de intelectualidade nele, né, com aquela cabeça lustrada dele. E aí ele vai dizer assim: olha, se eu estou aqui agora, é porque antes eu estava ali. É um filósofo bem Vitória Souza, né, uma coisa assim maravilhosa. É isso que você tem quando você não tem Cristo. Você fica burro. Jesus é a resposta ao desespero humano. E quando essas outras respostas colapsarem, nós precisamos estar prontos para dar essa resposta. Mas agora, não satisfeito, o professor não só vai viver e olhar a vida como se Deus não existisse pelo caminho do prazer, ele não só vai olhar para a vida como se Deus não existisse pelo caminho da sabedoria, agora ele vai olhar para a vida como se Deus não existisse pelo caminho do trabalho. Quantas pessoas você conhece que vivem pelo trabalho? Trabalham muito, muito mesmo, e encontram no trabalho uma nobreza que pode ressignificar a sua vida. Essas são questões filosóficas extremamente profundas, mas você encontra esse tipo de questionamento até na quitanda da esquina. Todo mundo está pensando qual é o sentido da sua vida. Pode ser o cara mais rico ou mais pobre. Inclusive, muitas pessoas, quando acabar a ressaca do carnaval, eles vão acordar no outro dia com uma dor de cabeça lascada, e eles vão dizer exatamente assim: o que diabo é que eu estou fazendo com a minha vida? Quem me botou nessa cama? É exatamente assim. O caminho do trabalho. Versículo 17. Por isso, passei a odiar a minha vida, pois tudo o que é feito debaixo do sol é frustrante. Mais uma vez a expressão debaixo do sol. Mais uma vez ele olhando para a vida de uma perspectiva em que não há Deus. Nada faz sentido. Tudo é correr atrás do vento. O vento você consegue sentir. Eu posso ter alguns momentos de prazer. Eu consigo sentir isso. Mas se eu tento apegar a minha vida a isso, eu não tenho nada. É correr atrás do vento. Não é ridículo eu fazendo isso? Tipo, se você me olhasse na rua fazendo isso aqui, você diz assim: isso é uma coisa ridícula. É exatamente assim um homem sem Deus, no carnaval aqui. Ridículo. Cheio de maisena, né? Nada faz sentido. Passei a odiar o meu trabalho árduo. Trabalho que eu tanto me dediquei debaixo do sol. Pois eu deixarei para os meus sucessores tudo o que me esforcei para obter. E quem pode me dizer se eles serão sábios? E quem pode me dizer se eles serão tolos? E ele está absolutamente certo. Quantos herdeiros você conhece que acabaram com a herança que o pai deixou para eles? E você aí, que é cheio de convicções, você aí que tem a sua opinião bem formada a respeito dos assuntos do mundo, né? Você aí que gosta de comentar no Instagram, cheio de razão. E aí você gosta de deixar a sua opinião, porque a internet deu opinião para todo mundo, inclusive para gente que não deveria colocar sua opinião na internet, porque tem coisa que você não consegue desver. Mas aí você é cheio de convicções, você acha que você sabe muito, mas então os seus tataranetos, que vão existir daqui a 150 anos, vão olhar para as suas opiniões e as suas convicções hoje e vão achá-las completamente estúpidas. É sério que a Neide pensava assim? É sério que o Vandinho tinha essa posição? Olha a roupa ridícula desse povo.
E se não fosse o bastante, versículo 23, ainda falando do trabalho, ele diz assim: os seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza. Parece o emprego de muitos, né? E nem mesmo à noite a sua mente descansa. Nada faz sentido. Em outras palavras, nem trabalhar direito você consegue. Sabe por quê? Porque primeiro, você não sabe se você é bom o bastante para aquele trabalho. Segundo, o seu salário está uma droga. Mesmo que você trabalhe muito. E terceiro, todo dia você está se lamentando porque você não nasceu herdeiro. Quantos de você já não precisa dizer, né? Nossa, eu queria ser herdeiro. Estou só esperando, né, meu parente distante morrer e simplesmente aparecer um testamento deixando todo o dinheiro para mim. É isso que você tem com um trabalho debaixo do sol. E como já dito no início, as pessoas vão tentar vários caminhos, inclusive o caminho do trabalho. Mas esse caminho também vai colapsar. Ninguém nunca morreu nenhuma pessoa em seu leito de morte disse que o seu arrependimento era porque não trabalhou mais. Jamais. Jamais. Essa resposta também vai falhar. Mas a fé em Jesus é a única resposta adequada para quando todas as outras respostas, inclusive o caminho do trabalho, colapsarem. A fé em Jesus é uma resposta ao desespero humano. E nós precisamos estar prontos para dar essa resposta. Em outras palavras, debaixo do sol, tudo é sem sentido. Em outras palavras, se essa vida é tudo que existe, se a sua existência não tem absolutamente nenhum sentido, então seria melhor que você estivesse morto agora. Porque pelo menos você não estaria sendo submetido a tanta dor, tanta humilhação e tanta ansiedade. Se essa vida é tudo o que tem, então a morte nos derrotou. Se essa vida é tudo o que tem, como diria Albert Camus, como diria Jean-Paul Sartre, como diria o Soren Kierkegaard, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o pai do ateísmo moderno. Se a nossa vida, e essa vida é tudo que existe, então a morte nos derrotou. Se quando morremos apodrecemos e quando somos enterrados somos esquecidos, então a morte nos derrotou. Sabe por quê? Porque a morte pode tirar de nós tudo debaixo do sol. Muitas pessoas que você conhece, talvez você seja assim também, muitas pessoas vivem pela sua família. A razão da minha vida é a minha família. Eu encaro a minha família como um sacerdócio, um pseudo-sacerdócio, né? Acontece, querido, que debaixo do sol, a morte pode tirar a sua família. Você parou para pensar nisso? A morte já tirou a família de alguns de vocês. Né? A morte te derrotou debaixo do sol. Para algumas pessoas, a razão da vida é o romance. Eu quero viver uma paixão arrebatadora. Acontece que a morte pode tirar a sua paixão. Para alguns, a razão da vida é o dinheiro, o patrimônio ou o trabalho, mas a morte pode tirar todas essas coisas. A morte pode tirar o seu prazer sexual. Debaixo da terra você não sente absolutamente nada. A morte pode tirar a sua carreira. A morte pode tirar tudo de você. E ao contrário do que dizem os ateus, você não pode definir o sentido da vida para você mesmo. Porque a morte pode tirar esse sentido da sua vida. Você não pode. Você simplesmente não consegue. É por isso que as ciências humanas falham. Porque elas diagnosticam o problema, mas elas querem medicar os sintomas e não a causa. A única maneira de seres humanos encontrarem vida plena, de significado, razão e propósito debaixo do sol, é olhando para aquele que está acima do sol. Eu vou repetir. A única maneira de seres humanos encontrarem vida plena de significado, razão e propósito debaixo do sol, é olhando para aquele que está acima do sol. Somente quando elas olharem para aquele que está acima do sol,
elas vão ter poder para largar a vida da maisena na cara. Em 1849, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que é considerado como o pai do ateísmo moderno, ele influenciou Albert Camus, ele influenciou Jean-Paul Sartre, e esses dois últimos influenciaram os ateístas modernos como Richard Dawkins, Sam Harris, Yuval Harari, todos esses que você pode conhecer ou não, mas não importa, mesmo que você não conheça eles, o pensamento desses homens influencia o seu mundo, tá? Então, Søren Kierkegaard, em 1849, escreveu um livro chamado Desespero Humano. Ele era ateu. O Desespero Humano, esse livro, que em inglês é chamado Sickness Unto Death, que é literalmente uma doença mortal, alguma coisa assim. Esse ateu escreveu esse livro, um ateu escreveu um livro sobre a náusea espiritual, de tentar, que todo ser humano tem, ao tentar dar sentido à sua vida sem a presença de Deus. Vou repetir. É um livro de um ateu, falando literalmente sobre correr atrás do vento. Essa é a vida sem Deus. É uma vida em que você está constantemente com uma vontade de vomitar na alma, um mal-estar espiritual, uma náusea espiritual, uma náusea na alma. Você está o tempo todo querendo dar sentido para a sua vida, mas você tenta fazer isso através do sexo, através do trabalho e através dos estudos. Então, Søren Kierkegaard escreveu esse livro chamado Desespero da Alma, Desespero Humano, melhor dizendo, que é um ateu falando sobre correr atrás do vento, sobre uma vida sem Deus, onde a alma do camarada está o tempo todo querendo vomitar. Mas então, no texto que nós estamos lendo, finalmente, Deus aparece. Deus aparece. Será que nós podemos parar por um segundo e glorificar a Deus porque Ele apareceu na nossa vida? Porque sem Ele a gente estava o tempo todo querendo vomitar espiritualmente. Até agora no nosso texto nós vimos o que é uma vida sem Deus. Até agora no nosso texto nós vimos como é uma vida sem Deus. Mas como seria uma vida quando Deus aparece? Como seria a nossa existência quando Deus passa a dar sentido para a nossa existência? E a resposta é simples. As coisas que eram fardos, as coisas que eram difíceis, as coisas que não faziam sentido, agora se tornam presentes e dádivas e passam a fazer todo o sentido quando Deus aparece. Versículo 24 diz assim: por isso eu concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar a satisfação no trabalho. Não é exatamente isso que ele disse ainda agora? Não, por quê? Porque ele continua. Percebi então que esses prazeres vêm da onde, gente? Da onde? Da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se porém o pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. A pergunta que eu faço é: como é que a sua vida, que antes era um fardo, pode se tornar um presente? Como é que a sua vida, que antes era sem sentido, pode agora adquirir sentido? Em outras palavras, como é que a nossa fé pública pode curar o desespero humano? Como é que isso pode acontecer? Como é que pessoas que não conhecem a Deus, são estranhas a Deus, filhas da ira, podem se tornar filhas de Deus, herdeiras com Cristo e com uma herança que ninguém pode roubar delas, uma herança eterna na presença de Deus? E a resposta está em Mateus, capítulo 27, versículo 45. Diz assim: ao meio-dia, desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste?
O que isso quer dizer? Queridos, nós podemos ter sentido na vida, porque na cruz do Calvário, Jesus experimentou de uma forma grotesca uma vida sem sentido. Pastor, o senhor está falando heresia. Não, eu não estou. Veja o que diz o versículo 46. Meu Deus, por que me abandonaste? Na cruz do Calvário, Jesus foi abandonado pelo seu Pai. Ele sofreu na pele ao ser abandonado pelo seu Pai, o que significou o abandono de Deus. E quando ele foi abandonado por Deus, a sua vida se tornou completamente sem sentido. Jesus experimentou o que Soren Kierkegaard escreveu no seu livro O Desespero Humano. Jesus na cruz do Calvário experimentou uma náusea espiritual. Jesus na cruz do Calvário experimentou uma vontade de vomitar na alma. Sabe por quê? Porque naquele momento Deus não estava lá para ele, porque Deus o havia abandonado. E não somente isso, não somente a nossa vida pode ter sentido, mas a nossa vida também pode ter luz. Sabe por quê? Porque Jesus suportou o abandono do seu Pai, como diz o versículo 45, debaixo de trevas. Jesus não merecia ser abandonado por Deus. Jesus não merecia ter uma vida sem sentido. Nós merecíamos ser abandonados por Deus, porque a todo tempo quebramos a sua lei, e porque a todo tempo estamos tentando correr dele. Mas Jesus tomou sobre ele a desgraça e o horror infernal que nós merecíamos, como pobres e desgraçados pecadores que somos. E se Deus, lá na cruz do Calvário, não estava lá para Jesus, isso aconteceu para que, se eu e você colocarmos a nossa fé em Jesus e somente nele, Deus esteja lá para nós, como nosso Deus e nosso Pai. Isso são boas novas. Isso é o Evangelho. Para refletir e praticar. A nossa fé, ela precisa dizer ao ninguém que quando Deus aparece, a vontade que a alma tem de vomitar, a náusea espiritual, que é a nossa vida, buscando realizações fora de Deus, a nossa fé precisa dizer ao mundo que quando Deus aparece, quando Deus se mostra, quando Deus se revela, a nossa alma imediatamente passa a ter um bem-estar eterno e espiritual. É isso que você precisa dizer para as pessoas que estão buscando no seu círculo de relacionamentos e no seu círculo de convívio. Você conhece alguém que está com uma náusea na alma? Você conhece alguém que está buscando nos prazeres? Você conhece alguém que está buscando nos estudos? Você conhece alguém que está buscando no trabalho uma satisfação que somente Deus pode dar? Você precisa dizer para essa pessoa que esse ídolo dela está mentindo para ela e que no fim das contas vai matá-la. E somente Jesus pode transformar uma vida de fardos em uma vida de presentes. Somente Jesus pode transformar uma vida de escuridão em uma vida de luz. Somente Jesus, pelo que Jesus fez por nós, pode transformar uma vida sem sentido, debaixo do sol, de correr atrás do vento, em uma vida plena de propósito, significado e razão. Isso é fé pública. Isso é o que você tem. E é isso que o mundo precisa. 2. A nossa fé precisa dizer ao mundo que o trabalho, os prazeres e a busca da sabedoria, através dos estudos, só não fazem sentido se você está debaixo do sol. A vida deles só não está fazendo sentido agora, porque a vida deles não tem Deus. Porque eles fazem tudo o que fazem, não para a glória de Deus, mas para tentar forçar um significado para eles mesmos. Eles vão falhar,
e vão falhar miseravelmente. Mas se eles se submeterem a Deus neste exato momento, através de Jesus e somente através de Jesus, então o trabalho, os prazeres e a sabedoria deixarão de ser fardos e se tornarão presentes, dádivas, a serem desfrutados como um lembrete de que Deus é bom e de que Ele é a nossa única esperança de salvação. Em outras palavras, coma o seu churrasco, ganhe o seu dinheiro, durma com a sua esposa, mas lembre-se que todo esse prazer, essa satisfação que você está sentindo, elas apenas apontam para uma satisfação da alma que é eterna. E essa fonte de satisfação é o Senhor. Amém? Manda essa mensagem para alguém no Spotify que está precisando de sentido. E vamos orar nesse momento.